Hoje o assunto é tecnologia e inteligência artificial, as aplicações práticas e como que isso está impactando os negócios de todos os empresários, não só aqui do Espírito Santo, mas do Brasil, né, Eduardo? Do meu lado, Eduardo Couto, CEO da TOTUS Leste, uma das principais filiais da TOTUS, que é a maior empresa de tecnologia do Brasil. Eduardo, obrigado pela presença. Vamos falar de tecnologia. Como é que você tem visto essa questão da inteligência artificial aplicada nas empresas? Porque hoje qualquer um tem um chat GPT no celular, um cloud, está usando ele na pessoa física, mas no nível corporativo, em que grau que isso chegou? Hoje o que a gente tem visto, Freseira, é o uso da tecnologia, da inteligência artificial, para aumentar a produtividade do funcionário, né? Está ainda muito ligada no CPF. Né? Você usa todas essas IAs aí para aumentar a produtividade das atividades que eles exercem ali no seu dia a dia. Quando se trata de CNPJ, o buraco é mais embaixo, né? Aí a TOTS mesmo está com um projeto que é a plataforma Lean, onde a gente está desenvolvendo essa plataforma para daí desenvolver os agentes que vão ser disponibilizados, ou os próprios clientes também desenvolver os agentes em cima dessa plataforma para ganhar mais produtividade nas empresas do ponto de vista corporativo. Agora, a IA, ela, assim como todas as disrupções tecnológicas que houveram, aí desde a Revolução Industrial, ela sempre vem, num primeiro momento, ela dá um certo medo nas Sim. pessoas, né? Mas eu sou muito otimista com essas tecnologias. Eu sempre sugiro, né, para as pessoas aprender IA ao invés de ficar com medo dela. Claro. Aprendam, passam a usar, aumentam a produtividade, porque isso vai fazer parte do dia a dia das pessoas. Todo mundo vai fazer muito mais, produzindo muito mais usando essas ferramentas, mas sempre o mercado se acomoda, né? E acaba que algumas profissões elas acabam, mas surgem tantas outras que são criadas e, e o mundo se acomoda. Eu falo que o mercado se acomoda e Isso muito do lado da preocupação da turma de ser demitido com inteligência artificial. É, como que você acha que as empresas vão dar os primeiros passos para aplicar a inteligência artificial no dia a dia e em quais camadas de negócios, em quais setores de negócios que esse movimento vai começar? E o que você diria para o empresário que está engatinhando nisso agora? primeiro eu diria para o empresário para ele não se assustar e não ficar muito ansioso com o uso dessas tecnologias, porque elas vão mudar muito. Praticamente, muitas vezes, o que você vai gastar hoje numa inteligência artificial, às vezes sem critério, só porque você precisa estar fazendo uso dela, você pode ter que refazer todo esse investimento daqui a um ano. Então, vamos com calma. Hoje a produtividade ela está muito forte e é facílimo de usar. É o que eu falo, dentro do CPF. No CNPJ, não pode esperar um pouco mais, porque vai virar muita coisa boa que vai fazer ele reduzir seus custos, aumentar sua produtividade, mas com o tempo. Não adianta querer coisa para amanhã, para depois da manhã, porque propriamente eu acho que vai jogar muito dinheiro fora aí. Com certeza. Eu tive agora no MIT, Eduardo, semana passada, eu acabei de voltar, e estudando AI justamente, e um dos assuntos mais críticos nesse tema era a questão da cibersegurança. Que quanto mais conector você tiver no seu negócio, quanto mais pontas de conexão, que são as chamadas APIs, né, mas as pontas de conexão de tecnologia que você tiver com vários sistemas externos, mais exposto você está a um ataque. E hoje em dia, dado é um negócio que é fundamental para sobrevivência das empresas, para as empresas funcionarem. Imagina um supermercado sem dados. Ele não consegue bipar ali a compra do cliente, então é crítico. Como é que você enxerga isso? Olha, a primeira sugestão que eu dou é colocar toda a sua base num data center de alta confiança, porque, como você muito bem colocou, os dados vão ficar muito expostos. E, e os hackers estão cada vez
mais sofisticado, né? Então, por exemplo, nós temos sugerido muito aos nossos clientes, aqueles que ainda usam a solução tradicional dos servidores dentro de casa e tudo, que migrem para a nossa solução de cloud, A nuvem, né? para a nuvem, né? Além da gente dar um serviço adicional para os nossos clientes, que é a atualização de banco de dados, atualização de versão, tem toda essa camada de proteção que é um problema, né? Principalmente isso que nós estamos falando entre o CPF e o CNPJ. Hoje o CPF está tudo exposto. Quando você coloca um dado hoje dentro de uma IA dessas qualquer, não tem garantia nenhuma que aqueles dados que você está trafegando ali não serão expostos no mercado de um modo geral. Estava conversando com um vice-presidente de uma multinacional muito grande, das maiores empresas do mundo, as 50 maiores empresas do mundo. E ele me falou justamente isso. Ele falou, cara, lá na empresa a gente é proibido de usar o cloud, porque se eu subo um planejamento estratégico de uma big corp dessa num cloud e isso de alguma maneira dissemina, esquece. Por isso que eu tenho falado com muitos amigos meus empresários que ficam muito ansiosos, achando que está para trás, que a empresa dele vai perder. Eu falei, calma, calma, que às vezes você vai ganhar. Sim. Porque essa questão da privacidade dos dados é uma coisa muito séria. Uma coisa é você aumentar a produtividade, voltando aqui, não sendo repetitivo, ali no seu CPF. Se você usar IA para você melhorar, no caso aí, está muito sendo usado, né? Muita gente assustada, por exemplo, um escritório de advocacia, né? Você usa IA, é impressionante, você está substituindo um monte de estagiário, um monte de profissionais, porque a IA está fazendo tudo. Mas é tudo bem, até ali está tudo certo. Mas na hora que você começa a trafegar dados sensíveis da empresa, o buraco é mais embaixo. Então eu acho que para dentro, para aqueles empresários que pensam na empresa, no CNPJ, tenha um pouco mais de calma, porque a questão da segurança ela tem que ser tratada e não tem solução de daqui um mês, 2 meses, não. Acho que está todo mundo se preparando, as empresas de software, empresas de tecnologia, elas estão investindo muito visando essa questão da segurança dos dados para poder você lá na frente usufruir da tecnologia como ela está aí, disponível, né? Mas hoje a minha uma preocupação em falar principalmente para as pessoas, do modo geral, eu dou muita palestra aí para faculdade, nessa questão do emprego. Muita gente com medo da IA substituir. E eu acho o seguinte, muitas profissões realmente vão ser substituídas muito rapidamente. Mas uma infinidade de outras vão ser criadas. Quais vão ser substituídas? Olha, todas aquelas onde o serviço é repetitivo e pouco uso do trabalho manual, né? Então, assim, vejo assim, engenharia, arquitetura, decoração, vai reduzir muito, não vai acabar, mas a IA, ela acelera demais a execução dessas tarefas. Mas, assim, as profissões que você usa à mão, né? Eu costumo dizer, a profissão que vai valorizar muito no futuro: pedreiro, carpinteiro, eletricista, bombeiro, manicure, cabeleireiro, uma série, e algumas atividades médicas que a medicina vai ajudar muito, mais que algumas atividades médicas que precisa do tato, né, da conversa e principalmente do trabalho manual do médico. Agora eu vejo que vai aparecer muitas áreas ainda hoje não criadas que vão ser profissões bastante valorizadas. Você vê aí essa questão cada vez o comportamento mudando mais na questão das aquisições por e-commerce, essa logística, questão da logística, da venda
no formato eletrônico, isso tem aberto uma gama de áreas para poder se desenvolver que antes não existia. Então eu acho que a IA ela vai acabar com algumas atividades, algumas profissões, mas vai criar um monte de outras. Eu acho que no fundo, tudo se equilibra, viu? Sim. Hoje um conceito muito falado em IA é o tal do One Person Company, que é o cara que faz uma empresa de uma pessoa só, né, como o próprio nome diz. E vai vender ela por... Você acredita nisso? Acredito. Acredito que você possa desenvolver uma aplicação tão fantástica que vai acontecer de aparecer alguns bilionários vendendo a empresa aí com 1, 2 funcionários. Eu acredito nisso. Dependendo do segmento. Agora, a realidade, Eduardo, dos mercados regionais, que a gente fala assim, do Espírito Santo, por exemplo, muitas empresas de médio porte, né, que estão ainda começando o trabalho de implementar tecnologia de uma maneira mais estruturada, a realidade é diferente do Vale do Silício, né, das empresas que estão na fronteira do conhecimento tecnológico. O que o empresário menor, vamos dizer assim, um cara que fatura ali 100 milhões, 50 milhões que seja, 10 milhões que seja, o que esse cara pode aprender e começar a implementar a partir de agora? Eu acho que ele pode usar a IA, por enquanto, eu acho que ela deve ficar muito nessa questão da produtividade do funcionário em si. Ainda segurar um pouco para quando ele vai querer colocar isso, os dados dele dentro de um sistema qualquer. Mas ele não, eu diria para ele não ficar tão ansioso. Na empresa, quando ele vê a empresa, que eu estou vendo muito empresário ansioso em usar IA no corporativo. Usa dentro dos departamentos. É que eu falo da diferença do CPF e do CNPJ. Usa no CPF. Eu acho que ali já tem um ganho de produtividade muito grande. Dá para ele reduzir muito custo na área financeira, né? Na área de atendimento, né? Na área de cobrança, na folha de pagamento. Tem muita coisa que ele pode fazer usando o básico ali do chat GPT, do Claude, mas sem usar, trafegar os seus dados sensíveis. Eduardo, falando agora um pouco da TOTUS. A TOTUS, eu tenho acompanhado o avanço da TOTUS no Brasil, é muito impressionante, aquisições, a empresa está... E aqui na TOTUS Leste vocês têm uma atuação muito forte na região do Espírito Santo, Salvador, também Minas Gerais. Quais são os planos agora daqui para frente? Olha, a TOTUS Leste ela está nos estados do Espírito Santo, Bahia, Sergipe e 60% do interior de Minas, né? Basicamente na região da Zona da Mata, leste de Minas e centro-oeste de Minas. Dessas 6 unidades que a gente tem, sem dúvida que mais cresce é o Espírito Santo, até pela pujança que está o estado, né? Eu tenho passado hoje a maior parte do meu tempo em Belo Horizonte e eu estou assim impressionado como os empresários, quando eu falo, né, moro aqui, então, meu negócio aqui, como que eles têm me perguntado como que o estado está crescendo, eles têm visto falar da pujança do estado. Como a imagem do Espírito Santo. A imagem do Espírito Santo do ponto de vista econômico está assim. Eu assim, moro aqui há 18 anos e agora estou ficando mais meio tempo, né? Meio em Belo Horizonte e aqui. Eu nunca vi falar tanto do estado como tem falado nos últimos 2 anos. E a gente tem pegado essa onda aí. A gente tem crescido. Amanhã mesmo eu estou recebendo lá na TOTUS uma empresa que está vindo para cá para abrir uma unidade aqui. E isso a gente vê quase sempre no nosso dia a dia na área comercial, empresas se instalando aqui no estado. Por que você acha que isso acontece? Olha, eu acho que uma coisa que impulsionou muito o estado nos últimos anos foi a privatização dos portos. Acho que ajudou bastante. Né? Isso aí acaba trazendo muita empresa para o segmento de distribuição, de logística.
Agora, no segundo semestre, né, o nosso cliente aí, Metamo, está inaugurando um porto fantástico aí, que vai dar outro impulso no estado, essa duplicação da 101 e saindo Esse agora parque logístico, 262. né? Isso aí, É. assim, eu converso com os outros, né, as outras unidades da TOTS no Brasil, difícil ver um estado que está com essa pujança de crescimento. Talvez algum que se aproxime é o Mato Grosso, do agro lá, principalmente aquela região do Sorriso, né, Sinop. Ali está vendo algo parecido com o que está acontecendo no Espírito Santo. E os nossos números de vendas têm mostrado isso, né? Quer dizer, hoje aqui, você vê o setor imobiliário no Espírito Santo, o que está virando, e isso impulsiona uma cadeia de fornecedores, que essas cadeias de fornecedores que são nossos clientes. Crescimento anual está na casa de quanto, Eduardo? Aqui na TOTS Leste, ano passado, a gente cresceu 30%. 30% em um ano. 30%. É a média que a Impressionante. gente vem aí, Impressionante. a gente vem crescendo. Então assim, depois do Espírito Santo tem a Bahia, até pela geografia que é muito grande, mas assim, em matéria de conquista de novos clientes, o Espírito Santo ele tem sobressaído. Nos últimos 3 anos aqui tem sido uma grata surpresa, viu? Para nós, Estado como um Importante todo. isso. Bacana demais. Importante. Eduardo, para a gente fechar aqui, né? A gente está vendo esse mundo, transformação acelerada, muita tecnologia, inteligência artificial entrando, as pessoas com medo de perder o emprego, ao mesmo tempo em que outros negócios crescem rápido e crescem de uma maneira completamente diferente do que a gente tinha visto até então. Qual é o conselho que você deixaria para os empresários que estão atentos a esse movimento, tentando entender o que está acontecendo e tentando se movimentar para capturar esse ganho? Olha, eu acho que primeiro ele tem que entender, estudar um pouco a inteligência artificial e o impacto que aquilo pode trazer nos negócios num futuro próximo, né? O que eu vejo, não fique com medo da inteligência artificial, não fique ansioso para usá-la, mas aprenda, entenda o potencial dela para ver o impacto que aquilo vai trazer no seu negócio, seja do ponto de vista de acelerar o negócio ou até de reduzir, mas ele precisa ter essa consciência, porque tem muito negócio que está sendo extremamente beneficiado e tem muito negócio que está sendo prejudicado. Então você precisa se situar dentro desse contexto ali, porque isso veio para ficar, é rápido, mas isso impacta cada negócio de um jeito diferente. Não tem negócio. Tem negócio que simplesmente vai morrer. Não tem. E tem negócio que simplesmente vai explodir. Então você precisa se situar dentro do negócio que ele tem hoje, qual que é o impacto que aquela inteligência, que aquela IA vai trazer no seu negócio e você se adaptar. Eu acho que a questão que nós estamos vivendo hoje é uma mudança, é uma chacoalhada que a gente está tendo no mercado aí, que acaba o dinheiro mudando de mão. Eu falo assim, o dinheiro muda de mão, o dinheiro é aí. Tem negócio que cresce, tem negócio que acaba e você tem que... quanto mais rápido você diagnosticar como é que está o negócio, o seu negócio dentro desse contexto e tomar as decisões necessárias, melhor para você. Perfeito, Eduardo. Obrigado, parabéns aí pelo trabalho à frente da TOTS Leste. Prazer ter você aqui e Obrigado venha mais pelo convite. vezes. Queremos ver você aqui no Espírito Santo. Valeu. Tamo junto. Um abraço.